Bom dia, minhas irmãs. Recebam o nosso abraço da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. É uma alegria muito grande poder ter vocês aqui nesta manhã e, ao mesmo tempo, um homem aqui na frente enxergando esse mar de mulheres dá um medo. Mas é uma alegria muito grande ter todas vocês aqui, onde vocês serão trabalhadas em seus corações pela palavra de Deus, para que vocês conservem suas mentes verdadeiras, ou quem sabe, tomem decisões importantes nesse dia, para que você retome uma mente verdadeira diante de Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra de abertura para você, uma breve palavra, e eu quero que você acompanhe a leitura que eu farei da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 a 25. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios em nossa igreja local, durante as nossas programações pela manhã aos domingos. Se você deseja acompanhar esse ensino, aqui eu vou fazer uma propaganda, aproveitar essa conferência. Nós temos o nosso canal no YouTube da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, e toda essa série de Paulo aos Efésios está lá nos programas da manhã, que você vai encontrar o tema da Escola Bíblica Dominical. Então, se você, durante a semana, quiser trabalhar a sua vida devocional, você pode acessar no YouTube, Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, e você vai encontrar essa série que nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versos 17 a 25, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido, que se você aprendeu de Cristo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. E imediatamente no verso 25, Paulo traz a primeira exortação prática. É muito interessante, porque se você caminhar um pouquinho para a carta aos Efésios, você perceberá que Paulo, no primeiro capítulo, verso 3, ele vai dizer o seguinte, não precisa abrir, vou citar para você: Bendito seja Deus o Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para mim, esse é o centro da introdução de Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo o seguinte: vocês que agora se converteram a Cristo, abandonaram esse mundo pagão, grego, que encontra-se em Éfeso, vocês que foram alcançados pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No segundo capítulo, Paulo continua dizendo agora: lembrem-se que vocês estavam no curso desse mundo, vocês eram cúmplices das obras infrutíferas das trevas, gerado e gerenciado por Satanás, o príncipe da potestade do ar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, trouxe por amor, bondade, a salvação em Cristo Jesus. Estavam mortos nos nossos delitos e pecados, no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo, aos Efésios, escreve dizendo que nós estávamos fora da aliança, fora da promessa, dizendo aos gentios, estavam alheios, vocês não participavam, e agora vocês participam, vocês agora alcançaram a promessa, estão dentro da aliança. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a trazer as questões práticas das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos por Deus Pai, Filho e Espírito Santo é manifestada no capítulo 2 em Cristo Jesus, que tirou você da morte eterna, salvando a sua vida. Onde você agora que estava fora da aliança, fora das promessas, é incluído. E aqui no capítulo 3, só um pontinho a mais, você é igreja de Cristo, é co-participante, co-herdeiro. É a primeira questão prática para a gente entender tudo isso. Paulo abre
Capítulos 4, 5 e 6 é a prática. Capítulos 1, 2 e 3 é a teologia ensinada. A primeira exortação, verso 25, vamos ler todas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns com os outros. Interessante. Primeira exortação prática de nós que fomos alcançados pela verdade de Cristo Jesus é: deixa a mentira. E o meu recado para você nesta manhã, rapidinho, é: verdade ou mentira? Nós vivemos num país que é conhecido conceituadamente de ser um país mentiroso. Sabia disso? É incrível. A nossa fama brasileira é antiga, no sentido de que a gente consegue dar um jeitinho. E a raiz desses jeitinhos, na maioria das vezes, é trazendo uma calúnia, falando algo que é falso, para que a gente consiga ajeitar as coisinhas. Se você entende o que eu estou dizendo, de maneira prática, se você convidar alguém para ir em determinado lugar com você, você chega para essa pessoa e fala assim: olha, você pode, vamos juntos num programa aí, num cinema, ou vamos jantar juntos, você pode programar? Olha, eu vou. Quando a pessoa dá essa resposta, um brasileiro e um outro brasileiro conversando, ele fala assim: eu vou, você tem a seguinte concepção: ou ele vai, ou ele não vai. Mas se a resposta dele for a seguinte: eu vou fazer tudo para ir, você já sabe que ele não vai. Está vendo como é que é engraçado isso? Né? Nós somos conceituadamente conhecidos e vivemos num país mentiroso. Nós estamos inseridos numa sociedade sem Deus mentirosa. E quando Paulo está dizendo isso aos Efésios, no capítulo 4, verso 25, dizendo o seguinte: vocês precisam abandonar a mentira, vocês precisam começar a falar a verdade. Isso implica que também os efésios lá em Éfeso tinham um costume, quem sabe, de dar jeitinhos na vida, para que a gente consiga conquistar algumas coisas ou acertar algumas coisas. Os efésios também provavelmente tinham esse costume mentiroso. E Paulo está dizendo aqui: por isso, irmãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixe-me dar aqui 4 considerações rapidamente, para nós entendermos por que Paulo se preocupa em dizer isso aos nossos irmãos lá de Éfeso. 50 anos depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente é onde essa carta foi escrita, e provavelmente também essa carta não foi exclusiva aos crentes de Éfeso, mas, segundo alguns comentaristas, e que eu acredito que isso pode ser verídico mesmo, essa carta deu uma circulada na região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor são aquelas igrejas que você identifica logo em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, aquela região onde Éfeso está incluída, inclusive, né, quando João tem a visão da ilha de Pátimos, das instruções de Jesus Cristo dos últimos dias, mas fala aos pastores de determinadas igrejas, Éfeso está lá em Apocalipse, capítulo 2, a carta ao pastor de Éfeso, segundo João, pela revelação de Jesus Cristo. Éfeso está lá. Então a gente acredita que essa carta não necessariamente foi tão somente para os crentes ali da igreja, da região de Éfeso, mas ela circulou provavelmente pelas igrejas da Ásia Menor. Mas a primeira consideração que quero trazer para você nesta manhã, dessa exortação do apóstolo Paulo, é nós entendermos e prestarmos atenção pela ordem. Existe uma ordem no verso 25. E a ordem é: deixe a mentira. E a ordem é: fale a verdade. De maneira prática, o que Paulo está dizendo é o seguinte: deixar de mentir não necessariamente é parar de mentir, no sentido dinâmico do processo. Uma pessoa que verdadeiramente foi um aprendiz de Cristo e coloca o que aprendeu de Cristo na sua vida em prática, ela não é uma pessoa verdadeira necessariamente, porque você não vê na dinâmica dela uma mentira.
ela precisa, na sua dinâmica, começar a falar a verdade. Então, entenda o que eu vou dizer aqui. Deixar de mentir na sua dinâmica de processo de vida, fazer um esforço máximo humano, eu não vou mentir, isso não é solução, isso não resolve. Nós precisamos tratar o nosso coração, para que o nosso coração não mais coloque para fora questões mentirosas, mas que Deus, por meio do Espírito Santo, transforme o nosso coração num verdadeiro coração, onde tudo que eu expressar na minha vida seja verdade. Não é simplesmente deixar de, mas é começar a falar a verdade. Não é somente deixar de mentir, mas ter um coração trabalhado e transformado pelos ensinos de Cristo, por meio do Espírito Santo, para que a partir de então eu comece a ser uma pessoa tremendamente verdadeira. E isso é uma ordem. O que Paulo está fazendo no verso 25 é dando uma ordem. Preste atenção nisso, quando nós temos Cristo como nosso Salvador e Senhor, e que nós somos ensinados pelos preceitos de Cristo a sermos como imagem dele, sermos parecidos com ele, nós precisamos levar uma vida de palavras e atitudes verdadeiras. Preste atenção nisso, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nos foi alcançado. Se fomos alcançados por Jesus Cristo, que se diz ser a verdade, eu sou o único caminho, eu sou a... Se você foi alcançado pelo Cristo, que é a verdade, você precisa ser coerente com o estilo de vida que você está vivendo, e quando as pessoas olharem para você, verão uma verdade viva no meio deles. É uma ordem. É uma ordem. Segunda consideração que eu quero trazer para você nessa manhã é quando Paulo traz uma receitinha desse processo de transformação. Ele usa 3 palavras muito interessantes. A partir do verso 22, ele diz assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a justiça e retidão precedentes da verdade. Paulo usa 3 palavrinhas que, resumidamente, eu vou dizer aqui para você. A expressão despojar nada mais é do que você deixar as práticas pecaminosas que você fazia lá no seu passado sem Cristo. É o abandono dessas coisas pecaminosas. Isso não procede de um esforço humano, pessoal, mas isso é uma ação do Espírito Santo e nós precisamos fazer esse exercício espiritual diário, abandonar as coisas pecaminosas que, quando você no seu passado foi encontrada sem Cristo Jesus, elas precisam ser lançadas fora. Essa é a ideia de despojar. A ideia de renovar é agora por meio dos ensinos de Cristo. E Paulo usa essa expressão ainda nesse bloco do 17 até o 24. Vocês que aprenderam de Cristo, a palavra renovar é: mude sua mentalidade sobre o assunto que você enfrentará e que o seu passado não tenha mais domínio para lidar com esse assunto, mas agora o que habita em você é quem instruirá você a como se comportar diante desse assunto. É a ideia de você exatamente mudar a sua mente, mudar o seu coração. Precisa passar por um renovo. E a ideia de revestir é: assimile e passe a praticar os atos conforme Deus em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo coloca dentro do seu coração. Então perceba que essa transformação não passa do dia para a noite. Vocês estarão aqui o dia inteiro hoje ouvindo ferramentas da palavra de Deus para que você não só ouça os conceitos, mas coloque tudo isso em prática. Mas para isso acontecer, você precisa despojar e tomar decisões muito sérias hoje aqui, diante do que você ouvirá da nossa irmã Nathalie, da nossa irmã Renata Gandolfo, do nosso irmão reverendo Micael, que fechará esse tempo com vocês no final da tarde. Ferramentas bíblicas, ensinos bíblicos para que você faça o quê? Deixe as práticas pecaminosas, mude a sua mentalidade e passe agora
a fazer novas coisas, coisas santas, puras. A terceira consideração que eu quero fazer com você aqui é muito interessante. A primeira é uma ordem: deixe e fale. A segunda é você despojar. Comece a lançar fora as coisas pecaminosas. A segunda consideração que eu quero trazer para você, a terceira consideração que eu quero trazer para você é: faça uma renovação da sua mente. Nós precisamos, irmãs, antes de ouvirmos muito sobre o conceito de verdade, saber o que é mentira nas Escrituras. E mentira é algo que quem produziu foi Satanás. Foi Satanás. Quando Jesus Cristo está dando o significado disso, de que é Satanás quem produziu essa mentira, por várias vezes nas Escrituras, Deus vai chamar Satanás do pai da mentira, de que Satanás faz do que lhe é próprio mentir. Isso aconteceu lá na sombra daquela árvore no Jardim do Éden. As primeiras palavras mentirosas surgiram pela boca de Satanás diante de Adão e Eva. Paulo, nesse bloco do 17 ao 25, traz para nós que nós vamos tomar cuidado com a mentira, porque nós temos relacionamentos pessoais. Deixe a mentira, fale a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Implica que a mentira é uma arma poderosa de destruição de relacionamentos, é uma arma poderosa de destruição de situações em que você estará vivenciando e circunstâncias que envolverão pessoas. Saiba que todo mentiroso vive em solidão, porque se eu fizesse uma pergunta para você que nesta manhã, você gosta de andar do lado de um mentiroso? Já viu o quanto é sensível e perigoso andar ao lado de alguém que você sabe que é mentiroso, que é mentirosa? É sensível, é perigoso, é destruidor. E Paulo intensifica isso. Cuidado com a mentira. Ela destrói. Ela mata. Ela tem a ideia de, embora no primeiro momento parece que você está levando uma certa vantagem, e você mede, inclusive, numa mente que ainda não passou por uma renovação em Cristo Jesus, em dizer que se você disser aquilo, falar aquilo que não tem nada a ver com a verdade, pode trazer alguma coisa para você, saiba que o resultado de tudo isso é morte, destruição. Porque mentira foi o diabo quem criou. É peculiar, é diabólico, toda mentira é diabólica. Por isso que eu preciso me revestir da verdade. Por isso que hoje você ouvirá uma série de instruções para que você tenha uma mente verdadeira. Para que você continue, quem sabe, como crente aqui nesta manhã, nesse dia, onde eu estou tendo a oportunidade de conhecer você, uma mulher que foi alcançada pelos ensinos de Deus em Cristo Jesus, onde habita dentro de você o Espírito Santo. Você deve exercitar o seu coração em todos os dias, deixar a mentira e falar a verdade, mesmo que isso traga a você riscos, que eu diria, nessa dinâmica meramente humanos, e que esses riscos que vale a pena correr em nome de Deus pela verdade, trará a você um prêmio, uma vitória e um galardão incomparável. Nós vemos isso de vários personagens na palavra de Deus. Vemos isso de Daniel, vemos isso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que poderiam dar um jeitinho, que poderiam dar uma blefadinha, mas resolveram firmemente serem verdadeiros diante de Deus e diante da Babilônia. Nós vemos isso de vários outros, porém vemos exemplos que Deus conservou nas Escrituras, se opondo à verdade,
Quando Abraão e Sara estão entrando no Egito, e Abraão chega para Sara, sua esposa, e diz: diga que você é minha irmã, porque pode ser que eles preservem a minha vida, não querendo matar-me por causa da sua beleza. Safadinho, Abraão. Cuidado, eu quero terminar com você o meu tempo aqui de introdução. Em 2014, não sei quantos vocês lembram disso, mas em 2014, na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, Fabiana e Maria de Jesus, uma mulher casada, tinha filhos. Foi dito dela no Facebook que ela era uma espécie de bruxa sequestradora de crianças. A multidão pegou essa mulher ali em Guarujá e a linchou até a morte, por uma culpa falsa, por conta de uma mentira. Eu não sei você, se você tem a exata definição do poder do que é mentir. Mas nesse dia, no nome de Jesus, que você tenha a exata expressão da bênção e da glória do que é serem mulheres verdadeiras diante de Jesus Cristo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado a Deus por esta manhã e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações de maneira tal que possamos lançar fora toda a mentira do nosso coração, ouvirmos a Tua palavra que é a verdade e colocarmos a verdade em nossos corações, dos ensinos da Tua palavra, para que nós possamos, como salvos em Cristo Jesus, não mais vivemos nos costumes mundanos, gentios, de um coração mentiroso. Usa a vida das nossas irmãs. Usa esse tempo desse dia. Deus, o Senhor trouxe aqui nesta manhã, nesse dia, quem verdadeiramente necessita, precisa reforçar ou ser avisado de que a melhor proposta de vida neste mundo é sermos homens e mulheres verdadeiros diante do Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. Aproveite tudo ao máximo no nome de Jesus.